Olá, eu sou a Ellen Caetano e o meu grupo, composto por mim, Gabriele Marques, Júlia Cidade, Bruna Sardinha e Giovana Máximo, iremos falar sobre o infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto? O infarto, ele é causado pela morte de células do músculo do coração, resultantes da falta de oxigênio ou da diminuição das artérias, o que provoca uma redução do fluxo de sangue para o coração. E quais são os fatores de risco para essa doença? Dentro dos fatores não controláveis, podemos incluir o sexo, a idade, raça e o histórico familiar. Já em relação aos fatores controláveis, podemos incluir o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, o estresse, o diabetes mellitus do tipo 2 e as dislipidemias, como a aterosclerose. Esses fatores de risco elevam consideravelmente a probabilidade do indivíduo de desenvolver ou portar um quadro isquêmico agudo do miocárdio. A trombose coronariana, responsável pelas cardiopatias isquêmicas, dentre elas o infarto agudo do miocárdio, é a causa mais comum de morte em todo o mundo desde o início do século XIX. E no Brasil, em 2014, segundo dados do DataSUS, o infarto agudo do miocárdio é a primeira causa de morte em todo o país, registrando cerca de 100 mil óbitos anual. As principais características clínicas do infarto do miocárdio são a dor torácica, com ou sem dificuldade para respirar, sendo este o sintoma predominante. Náuseas ou enjoos e a transpiração excessiva. O diagnóstico se baseia no quadro clínico, alterações eletrocardiográficas e elevações nos marcadores bioquímicos de necrose muscular, mais especificamente a enzima catalisadora das células musculares, a creatina quinase total e cardíaca, CKMB, e as troponinas cardíacas, TI, proteínas reguladoras da contração muscular. O exame eletrocardiográfico é um exame que avalia a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos fixados na pele. Através desse exame, é possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. É ideal que seja realizado em menos de 10 minutos da apresentação do paciente à emergência. É um exame considerado, no processo inicial do diagnóstico, decisivo para pacientes com suspeita. O exame deve ser repetido após a terapêutica inicial, 12 horas após a internação e diariamente até a alta da unidade coronariana. Outros exames complementares são os marcadores bioquímicos, que são divididos em marcadores inespecíficos e específicos. Dentre os marcadores inespecíficos, tem a mioglobina, que é uma proteína presente nas células dos músculos cardíacos e esqueléticos, e são encontrados na circulação logo após a lesão dos miócitos, podendo demonstrar o início do infarto. O aspartato aminotransferases, que são enzimas que exercem papel fundamental na síntese e degradação de aminoácidos e atuam como ponte de metabolismo dos aminoácidos e carboidratos. No infarto, os níveis séricos elevam-se entre 6 a 12 horas e atingem pico máximo de 18 a 24 horas, retornando a níveis normais dentro de 3 a 8 dias. Por não ser uma enzima cardioespecífica, pode induzir a resultados falso-positivos devido a elevações séricas consequentes de lesões hepatocelular, músculos esqueléticos, rins e pâncreas. O lactato desidrogenase é uma enzima catalisadora de oxidação reversível do lactato a piruvato, presente no citoplasma de todas as células do organismo com quantidades elevadas no miocárdio, fígado, músculo esquelético, rins e eritrócitos. As frações LDH1 e LDH2 encontradas em maior concentração no coração. No infarto, os níveis séricos elevam-se dentro de 8 a 48 horas, atingindo o pico máximo em 24 a 72 horas e normalizando dentro de 5 a 12 dias. Os marcadores químicos específicos que a gente pode citar é a creatina quinase, a CK, que é uma enzima responsável pela fosforilação reversível da creatina pela adenosina trifosfato, né, ATP. Então, ela gera ATP no sistema de contração ou de transporte. No infarto agudo do miocárdio, o aumento sérico da CK total, englobando todas as frações, pode ser encontrada dentro de 3 a 8 horas após o início dos sintomas, com pico entre 12 a 24 horas, e retorna aos níveis normais dentro de 3 a 4 dias.
A fração da creatina quinase MB está presente em quantidades consideráveis no miocárdio, sendo um indicador específico da lesão miocárdica, em 98 a 100% dos casos, particularmente no infarto agudo do miocárdio. Outro marcador químico específico é a troponina T e I. Elas são proteínas reguladoras localizadas principalmente no núcleo do mecanismo de contração de fibras musculares, denominados como sarcoma. São biomarcadores de lesão e necrose do músculo cardíaco, consideradas como padrão ouro por sua alta sensibilidade e especificidade, em torno de 90% e 95%. Pode ser detectada de 4 a 6 horas após a lesão. Contudo, alguns testes de alta sensibilidade conseguem detectar as troponinas em menos de 1 hora, com um pico de 24 a 48 horas, e ela ainda permanece elevada por até 14 dias. Em relação ao tratamento medicamentoso, todos os pacientes devem receber fármacos antiplaquetários, anticoagulantes e, se houver dor torácica, fármacos antiangínicos. Os fármacos específicos utilizados dependem da estratégia de reperfusão e outros fatores. Em relação aos fármacos antiplaquetários, são utilizados a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, e o clopidogrel, ou ambos juntos. Eles agem como antiagregante plaquetário e ajudam a evitar o agravamento de um possível infarto provocado pelo entupimento das artérias. Em relação aos anticoagulantes, são utilizados a heparina ou a bivilarudina. A heparina ela vai atuar inibindo diretamente a antitrombina, aumentando sua atividade e, consequentemente, o efeito anticoagulante sobre a trombina. A bivilarudina é recomendada para aqueles com história conhecida ou suspeita de trombocitopenia induzida pela heparina. Inibidores da glicoproteína 2B e 3A. São utilizados o abcicimab e o tirofiban, e eles atuam na via final comum da agregação plaquetária. Eles são utilizados durante a intervenção coronária percutânea para lesões de alto risco. Também é utilizada a terapia antiginosa, utilizando a nitroglicerina, que vai atuar reduzindo o consumo cardíaco de oxigênio secundário, a redução da pré- e pós-carga cardíaca, redistribuindo o fluxo coronariano em direção às áreas isquêmicas através das artérias colaterais, e também vai aliviar os espasmos coronarianos. Os beta-bloqueadores, como atenolol, carvedilol e propranolol, eles reduzem a frequência cardíaca, a pressão arterial e a contratividade, diminuindo assim a carga de trabalho cardíaco e a demanda de oxigênio. Inibidores da ECA, como captopril e enalapril, eles fornecem uma proteção cardíaca em longo prazo, melhorando a função endotelial. E, por último, as estatinas, como exemplo, a simvastatina, que é o tratamento convencional, independente dos níveis lipídicos, que devem ser mantidos indefinidamente. Bom, as considerações finais. O infarto agudo do miocárdio é um problema de saúde pública devido à alta prevalência e alto custo para a saúde. É uma enfermidade que deve ser diagnosticada rapidamente para evitar as comorbidades e o possível óbito do paciente. A literatura vem nos mostrando que o diagnóstico bioquímico laboratorial é considerado extremamente importante para o diagnóstico rápido através da análise dos marcadores, principalmente da troponina T, que é liberado logo após o infarto, juntamente com as enzimas CKMB. Seria ideal que todos os laboratórios clínicos privados e hospitalares realizassem esse exame para o rápido diagnóstico dessa enfermidade, juntamente com a precisa avaliação química. Essas foram as nossas referências. Obrigada.